Agora, tá entrando aí, Emerson Amaral. Tá me escutando bem? Eu não estou te escutando. E Oi, agora, dando? agora sim. Tá me escutando Ah, aí bem? ótimo, Boa noite, excelente. meu amigo. Boa noite. Quanta Obrigado honra. aí pelo prazer de estar aqui com a gente nessa série de lives aí e vamos fazer. Ah, A que turma isso, tá honra é entrando minha. aí. A turma está entrando. Enquanto a turma está entrando, vamos fazer uma introdução aqui para a gente não perder tempo. Vamos lá. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre FIPAM. Nós estamos aqui no Esquenta FIPAM. Algumas informações interessantes sobre FIPAM. FIPAM vai acontecer entre dia 25 e 28 de julho, de 13 às 21 horas, no Expo Center Norte, em São Paulo, capital. E vai acontecer também o Congresso FIPAM, dias 25, 26 e 27 de julho, de 10 às 13 horas. Ou seja, congresso de manhã e a feira à tarde e noite. Você vai estar no congresso, depois você vai falar para a gente um pouco aí o que vai ter lá no congresso. Alguns números da FIPAM em 2022: 57.782 visitantes, 450 marcas, 360 expositores, 42 mil metros quadrados de área e mais de 40 países visitantes. São números expressivos. Quer saber um pouco mais? fipam.com.br, entra lá e faz a sua inscrição. E para não deixar esquecer, dia 8 agora é o dia do panificador. Então estamos no mês da FIPAM e dia 8 agora é o dia do panificador. Bom, eu sou Márcio Goulart, sou o CCO da Tecnoeb, sou o CEO do Projeto Hub, nasci aqui em Belo Horizonte, que estou hoje, há 40 anos percorro aí o mundo do varejo e da panificação, e o meu papel é diariamente escutar os clientes, ouvir os clientes sobre os seus problemas e tentar buscar algumas soluções. Meu propósito: melhorar o setor da panificação brasileira, melhorar os resultados da panificação brasileira, como esse cara que está do outro lado aí, tenho certeza que trabalha muito para isso, né? Pode me encontrar na rede social, no Instagram tem um @GoulartMárcio Júnior. Nós agora estamos no canal da Tecnoeb, Grupo Tecnoeb, também no LinkedIn, no YouTube, a gente vai estar lá. A Tecnoeb está promovendo uma série de lives chamada Esquenta FIPAM, são várias entrevistas com caras que sabem muito sobre a panificação brasileira. O Emerson é um desses caras aí. Tecnoeb é pioneira no setor da panificação e desenvolvimento de sistemas, foi a primeira empresa a desenvolver um sistema específico para a panificação brasileira, a primeira a ter um check-out com o computador, isso lá em 1994, teve gente que saiu correndo quando viu o computador no check-out da padaria, a primeira com sistema online, checkout retaguarda, a primeira com sistema Windows, a primeira a entregar aplicativos mobiles para panificação, hoje já é quase uma dezena deles, e em breve vai ter o primeiro sistema híbrido na nuvem, que é uma novidade, algo bem diferente do que tem no mercado hoje, trazendo mais uma solução. E como o que nos trouxe até aqui não é garantia que vai nos levar adiante, né, Emerson? Então a gente não pode Sim. parar de inovar e trazer mais soluções para a planificação. Visite-nos na FIPAM e conheça a primeira mão muitas das soluções que vão servir para a sua loja. Estaremos na FIPAM no stand I26A. Emerson, meu amigo, eu começo te fazendo 4 perguntas. Vamos lá. Cidade que você nasceu, quanto tempo de planificação, qual o problema que você resolve e qual o seu propósito? Boa noite. Boa noite, Márcio. É uma honra a gente estar junto aqui, né? Nesse bate-papo gostoso que eu tenho certeza que vai ser, como vários outros que já tivemos. E, bom, eu nasci também em Belo Horizonte, né? Ou como nosso mineirês, Belzonte, né? E hoje estou na Ideal Consultoria, ou seja, o Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação. Ah, nasci praticamente com a barriga suja de farinha, ou seja, dentro de uma padaria mesmo, né, familiar. E hoje meu propósito é transformar a vida dos empreendedores do setor de alimentação e, obviamente, a panificação é a principal delas que está aí dentro desse meio. E transformar no sentido de dar não só uma qualidade de trabalho, né, melhor, mas também de uma qualidade de vida, né, que eu acho que isso também é muito importante. E se já era valioso, hoje
mais ainda, né, se considerar num momento aí que nós estamos vivendo aí, um pós-pandemia, se é que podemos dizer um pós-pandemia, né, também. Tá certo. Emerson, a gente vai falar muito aí sobre indicadores para tomada de decisão, esse é o tema aqui da nossa live, que são informações que a gente vai escutar muito dentro da FIPAM, tenho certeza disso, né? Mas conta primeiro um pouco da sua trajetória, como é que o Emerson se tornou consultor da planificação brasileira? Eu me tornei um consultor porque é a empresa familiar, né, como eu falei, que tudo começou numa empresa familiar, e eu ouvia dizer que os problemas eram normais, né, que aqueles problemas eram normais, e por ser normais, era mais do que aceitável que convivesse com eles. E eu, muito inconformado com essa situação, falei, poxa, mas não pode ser assim, né? A gente não pode aceitar uma área de produção suja, que não atendia ao que eu gostava, não podia aceitar que um produto cada dia saísse de um jeito, e também não podia aceitar que o normal era trabalhar 12, 14, 16 horas por dia e isso era o normal. Então, a partir daí, eu comecei a buscar informação e um amigo meu do Sebrae, trabalhava no Sebrae, no interior de Minas, na cidade de Itabirito, terra natal, né, da minha mãe, e ele falou, vamos fazer uma consultoria na sua empresa, vamos chamar o pessoal para ir lá e tal. Eu fiquei muito receoso, porque meu pai era extremamente conservador e também se posicionando de uma maneira que já tinha muito conhecimento do negócio. Então eu consegui convencê-lo e a consultoria foi maravilhosa, foi muito boa, pontual. E eu cheguei para o consultor e falei, olha, mas eu tenho mais N problemas, né? E aí eu fui buscar outras consultorias e entre elas eu conheci na época a Tecnoweb, que na época era MM Informática, né, no qual eu tinha um cartão do Márcio aí com desenho ainda de um disquete, que era uma novidade. E me falaram que era importante que eu informatizasse para colher mais informações. E eu comecei a informatizar no sentido de achar que eu ia informatizar em um dia. Esse um dia virou uma semana e quando eu vi eu estava totalmente envolvido. Então, na verdade, eu acabei conhecendo, né, um profissional no mercado, né, entrei no projeto aí como sócio do projeto Propan no Brasil inteiro e acabei gostando dessa ideia aí de compartilhar o que eu já conheço, e isso tem sido muito gratificante, porque a gente acaba, como eu falei, transformando a vida das pessoas, e isso acaba sendo muito gratificante. Então, eu agora posso dizer que eu, né, sou um viciado, né, nessa coisa da consultoria, porque a gente ensina muito, mas eu diria que a gente aprende muito mais com os empresários, com a competência e habilidade, resiliência que o empresário brasileiro tem e muita competência, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, é fantástico. É um mundo que nos ocupa, mas nos dá muito prazer, muita satisfação, né? Tomada de decisão apoiada em indicadores consagrados da planificação. Emerson, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Essa é uma frase famosa do livro Alice no País das Maravilhas, né? Alice pergunta, chega lá no bifurcação e pergunta ao gato, né? Para onde você quer ir? Né? Aliás, para onde vão esses caminhos? Ele pergunta, para onde você quer ir? E aí eu te pergunto, para onde a planificação brasileira está indo ou para onde ela deveria ir? Ou é tudo o mesmo caminho? Então, as duas respostas são iguais. Eu diria que a planificação ela está indo num processo de evolução, né, diante da situação que o mercado vem propondo. Obviamente, e infelizmente, isso não é uma realidade geral, mas a planificação tem se transformado muito. Eu diria que ela já vinha se transformando
antes da pandemia, né, numa velocidade muito grande, e pós-pandemia, novamente, ela vem se transformando, né? Então, ou seja, na verdade, uma loja que a ideia foi oferecer alimentos frescos, né, com conveniência, e hoje com uma pegada muito importante no conceito de produtividade, que antes já era também importante, mas agora mais ainda, porque o aumento dos custos operacionais estão extremamente elevados, né? O grau de concorrência está extremamente intensa, nós nunca vivemos um momento com intensa concorrência quanto nós estamos vivendo hoje, nunca na história. Eu diria que isso é válido, né, não só para o setor de panificação e alimentação, mas eu diria para vários setores, né? Então, o setor de panificação está caminhando aí para uma estruturação no sentido de maior busca por produtividade e de maneira que possa estar presente em vários momentos de consumo, em vários lugares ao mesmo tempo, e eu diria, por que não, ofertando os seus produtos 24 horas por dia. Então, acho que esse é o caminho que está sendo trilhado aí para o setor de panificação, está caminhando. E por falar, ou em falar em melhores resultados, melhores caminhos, omnichannel, etc., a gente não pode deixar de falar dos indicadores de performance, dos KPIs, né? E também dos OKRs. E como é que você enxerga isso? Quais são aqueles mais importantes dentro da panificação que é necessário você acompanhar todo dia, toda semana ou todo mês? Eu já aproveito um gancho, se quem quiser conhecer o nosso OmniBI da Tecnoeb, que é exatamente isso, é uma explanação, uma amostragem de vários indicadores. Quais daqueles, Emerson, que você entende que são os que precisam ser acompanhados com frequência? Na verdade, eu entendo que o faturamento da empresa ela tem que ser monitorado, eu diria, não só diariamente, mas muitas vezes por turnos, né? E dependendo do tipo de negócio, quiçá até por hora, né? Isso é extremamente importante porque a gente tem um outro indicador, ou melhor, outros dois indicadores atrelados aí ao faturamento, que é a informação de fluxo de clientes e ticket médio, ou seja, o número de tickets, o número de vendas, cupons que são gerados diariamente e o ticket médio, que é a média de venda por cliente, ou de compra por cliente, né? Então, ou seja, isso é extremamente importante porque não existe a opção de queda de venda. Quando há uma queda de venda, isso tem uma justificativa, né, uma explicação que precisa realmente de um ajuste. E quando há esse movimento, eu sempre pergunto, isso se deve a aumento de fluxo de cliente, ou queda de fluxo de cliente, ou aumento de ticket médio, queda de ticket médio. Então, esses já são indicadores importantes. E numa análise de resultado, não dá para negar que a gente também precisa estar acompanhando o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou CPV, custo do produto vendido, que é a média de consumo que você tem dentro do seu negócio, e também os custos operacionais, até porque, como se diz aí num ditado popular, as despesas, né, é igual unha, se não cortar, cresce, né? Então, Ela só cresce. só cresce, né? O problema é esse, né, Márcio? Então, assim, esses são alguns indicadores de resultado, mas a gente pode aí atrelar aí vários outros, quando a gente fala de venda por funcionário, venda por metro quadrado, volume de produção por funcionário. Então, ou seja, são alguns indicadores que a gente acaba também acompanhando para ver a performance do negócio e saber se a gente está caminhando, né, num número que seja razoável e compatível, né, com o tipo de negócio ou não. Então, esses seriam alguns deles que a gente gosta muito de acompanhar aí, né, dentro do acompanhamento das empresas. Né. Na sua visão, o setor de panificação está bem, está mal ou não? Você tem panificadores que estão muito bem, outros que estão muito ruins, e isso é bem pulverizado?
Eu diria que o setor de panificação, não diferente também de outros negócios, existem sim as empresas que estão num grau de evolução muito significativo, né? Existem aquelas também que não estão com a sua, né, dificuldade. Mas eu diria que o setor de panificação está vivendo um momento muito interessante e eu diria, inclusive, de oportunidade. Sempre quando eu falo de oportunidade, eu sempre gosto de ressaltar que ter oportunidades não significa que seja fácil, né? Mas não posso negar que existe uma oportunidade muito interessante, porque se eu for olhar economicamente hoje, nós estamos vivendo um momento de uma alta, né, de taxa de juros muito significativa, isso é fato, há uma tendência de uma queda, mas estamos ainda em alta. Estamos com a inflação num momento decrescente, então seja em queda, e isso também é outra coisa favorável. E isso mostra que o seguinte, o consumidor hoje, com a taxa de juros que a gente tem hoje, ele acaba não focando tanto nos bens duráveis, né? Ou seja, porque normalmente os bens duráveis eles são normalmente financiados. E com esse nível de taxa de juros, isso acaba sendo muito complexo aí essa decisão. Então, quando ele não foca tanto em bens duráveis, ele vai para os bens não duráveis. E a alimentação, ela vem aí nesse momento como algo muito interessante, como opção de consumo, e o momento também está muito propício no sentido de dizer, né, do famoso eu mereço, né, da indulgência, principalmente a gente considerando esse momento que a gente está vivendo aí pós-pandemia. Então eu diria que, eu sempre brinco, né, ninguém fala que vai juntar dinheiro para comer uma fatia de torta, ou juntar dinheiro para comer um hambúrguer, um pão recheado, ou um bolo muito gostoso, né? Ele vai no impulso mesmo e acaba comprando, né? Então, ou Ele seja, se esse dá momento esse acaba sendo presente, bom. né? É a famosa indulgência, né? O eu mereço, né? Então isso acaba Legal. sendo muito positivo. E acaba também que é interessante no sentido também de, no momento que a gente está aguardando aí, né? No momento futuro a curto prazo, que essas taxas de juros vão ter uma redução, a economia volta a aquecer, né, retoma um processo de aquecimento em termos das indústrias e tudo, o dinheiro volta a circular mais e, de novo, é um bom momento para o setor de panificação. Então, o que eu posso dizer aí é que o momento é muito oportuno, porém, é importante estar preparado, porque não vai cair do céu, né, e o mercado com esse grau de concorrência é algo que a gente vai precisar estar muito preparado para isso, né? E os economistas, mesmo aqueles que são críticos ao governo atual, têm dito que a economia brasileira está melhorando. Está melhorando. Então, isso aí, igual você falou, é uma oportunidade. Ficar atento que coisas boas podem aparecer, né? Entre esses indicadores todos aí, tem um que eu acompanho e que me chama atenção já há algum tempo, que é a curva ABC. A curva ABC, durante algum tempo, ela seguiu muito a regrinha de Pareto, 80-20. E hoje você percebe 15,85, 14,86, 13,87, ou seja, num volume pequeno de produtos sustentando a grande parte do faturamento, né? Isso é perigoso. Quais as ações que a gente pode fazer para reverter isso, para melhorar isso? O mercado, esse movimento aí dos 80-20, né, ou 85-15, né, isso aí é um fato que tem sido realmente movimentado, porque ainda no sentido do ganho de produtividade, muitas empresas tiveram como estratégia, uma estratégia assertiva, eu diria, tem enxugado aí o tamanho do mix de produtos, do sortimento, né? Então, isso acaba sendo positivo, porque isso gera um ganho de produtividade muito interessante, ajuda a reduzir o índice de perdas, o índice de quebras, né? E facilita o monitoramento do processo produtivo no sentido de minimizar também rupturas, que são as faltas de produto. Então, esse é um movimento que eu entendo que é muito positivo, ele veio de uma maneira de adaptação, vamos dizer, ao momento que a gente estava vivendo durante a pandemia, e hoje eu diria que ele já vem num momento de uma adequação ao novo momento do consumidor, né? E, obviamente, a conjuntura, né, do elevado custo operacional, assim como também a questão também das oportunidades de consumo que o cliente vem enxergando. Então, um desenho aí que ele é interessante sim, é um movimento muito nítido,
que vem acontecendo, e eu diria estrategicamente muito importante para ser aplicado dentro dos negócios. Né? Agora, tem que ter um cuidado aí, como você bem colocou, Márcio, porque a gente tem acompanhado aí, apesar de fazendo um spoiler aqui, que eu vou soltar agora, né, na FIPAM, um dos assuntos vai ser que nós tivemos um ligeiro aumento, vamos dizer assim, da ordem, pouco mais de 3% no consumo do pão francês, ou melhor, na venda de pão francês. Né? E isso é positivo, mas ao mesmo tempo, como a gente tem aí o pão francês, ele sozinho, ele representa algo em torno de 8,51% na média das empresas que a gente tem acompanhado aí sobre o faturamento total. E ele já chegou a 15, ou mais do que 15. Então isso é um pouco perigoso, no sentido como você colocou aí. A gente tem uma situação da mudança do hábito de consumo, e com essa mudança de hábito de consumo, a padaria perder um pouco da característica dela e, consequentemente, ela perder também o número de recorrência nas visitações, porque o pão francês é um dos produtos mais importantes que geram fluxo, né, dentro da empresa. Então, isso é muito perigoso nesse sentido, quando há essa redução, e principalmente quando se fala que dentro dos principais produtos, por que não dizer o principal, pão francês, ele acaba tendo uma queda dentro da participação total dentro do negócio. E isso é um dos temas que você vai explorar no Congresso FIPAM, correto? Fala pra gente que dia e horário que vai estar, para o pessoal poder já programar e ir lá te assistir. Nós vamos estar no dia 26, numa quarta-feira, tá? Às 10h50 da manhã, no Congresso FIPAM, entre vários outros profissionais que estaremos juntos, e eu vou estar apresentando os novos ou os atuais indicadores, né, de resultado que nós levantamos também ali em parceria com a Tecnoeb, como de costume, né, em parceria com a Tecnoeb, aí levantando os indicadores do setor de panificação do primeiro trimestre do ano de 2023, comparado com esse mesmo período do ano de 2022. Né? E não vou soltar aqui os indicadores para manter aqui a curiosidade, tá, Márcio? Mas já posso dizer o seguinte, eu mesmo fiquei surpreso com os dados que nós levantamos, surpreso positivamente, né? Apesar de, quando a gente solta um dado positivo, né, Márcio, no mercado, sempre há um questionamento inclusive muito bem-vindo, né? Mas muita gente, quando vê um indicador ou um dado de um setor, ele fica tentando espelhar esse dado ao negócio dele. Nem sempre o negócio dele está alinhado ao movimento do mercado. Então é importante ter essa informação, ter essa visão, para que veja que o mercado tem um movimento e talvez a sua empresa está num outro movimento diferente e que necessita de alinhamentos. Né? Então, ou seja, isso é muito importante, que quando se tem uma leitura de um indicador, isso mostra que é possível, né? Que é possível e que a gente precisa de ajuste no negócio. Como qualquer negócio, não é o meu, o seu, né? Todo negócio precisa constantemente de ajuste, né? Afinal de contas, o mercado nunca é estável, né, Márcio? Claro, mas é importante não a gente olhar o concorrente para copiar o concorrente, não é isso, mas observar o mercado e ver o que está acontecendo no mercado. E às vezes não só o nosso mercado, mercados paralelos, né, mercados semelhantes, próximos. É importante a gente acompanhar para entender e conseguir escolher o nosso caminho, né? Isso eu acho que é importante. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Eu vou falar uma notícia que aconteceu essa semana. O iFood, utilizando inteligência artificial, está prontinho para lançar aí um pacote de inteligência artificial dentro do iFood, e você vai poder fazer um pedido do iFood falando para o iFood ou digitando. Por exemplo, você vai poder falar assim: eu quero um cheeseburger de até R$30 num restaurante próximo a mim. E a inteligência artificial do iFood vai resolver isso, vai te mostrar o pedido. Inteligência artificial é algo que você já teve contato, já usou o ChatGPT? Como é que você enxerga isso dentro do nosso varejo? Já usei e digo que uso muito, está sempre nas minhas consultas aqui, né? Não dá para negar que a tecnologia ela tem que ser usada sim para nos ajudar, né? E o ChatGPT ele está aí para isso.
é uma pena que ainda tem muitos empresários que não enxergam isso como uma realidade dentro do negócio dele, enxerga isso como algo distante. E muito pelo contrário, isso é algo muito próximo e é algo que está impactando sim nos negócios. Porque a velocidade com que a inteligência artificial consegue trabalhar e o número de informações que ela tem é humanamente impossível se equalizar ao que ela consegue fazer e na velocidade com que se consegue fazer. Então existem vários negócios hoje, né, que têm utilizado aí. A gente tem o setor supermercadista também utilizando isso aí, utilizando isso nas suas plataformas de e-commerce, e isso tem impactado também no aumento de venda de uma maneira muito significativa, inclusive minimizando muitas vezes falhas das plataformas, no sentido de ajudar o cliente a efetuar suas compras. Então, ou seja, isso acaba sendo muito positivo e tem ajudado muito, né? E nos meus pesquisas, nos meus estudos aí, que a gente está sempre estudando, o ChatGPT está sempre me ajudando, viu? Estou sempre na consulta com ele. Eu acho que vale a pena. Você que não entrou, entra lá, só para você ter a experiência de o que é um ChatGPT. Tá? Mas é importante a gente ficar atento à inteligência artificial. A Tecnoeb já tem o Lince Visão dentro do seu sistema Lince, que é a inteligência artificial, e tem muita coisa vindo por aí, com certeza. Você acredita que a gente vai precisar de novos profissionais para novas profissões? Os profissionais vão ter que se adaptar, os profissionais da panificação vão ter que mudar as suas soft skills? Com certeza, com certeza. A gente vai estar com novas profissões e nós vamos ter que adequar também as profissões existentes, né, Márcio? Porque o que está acontecendo? Se a gente for falar de uma questão hoje que é unânime e nacionalmente podemos dizer, nós temos uma questão hoje que é a carência de mão de obra, ela está algo generalizado no Brasil todo, né? Sem exceção. Tem gente que fala, mas na minha região é diferente, mas aqui é diferente. Não, gente, o Brasil todo está sofrendo com carência de mão de obra, tá? Há uma expectativa aí, num número, né, que se tem aí de algo em torno de um número de vagas, aí da ordem de 150 mil vagas estão em aberto aí nas empresas, né? Então, ou seja, isso é algo extremamente significativo. E quando a gente fala das profissões, a gente vai ter que criar uma estrutura de uma melhor qualidade de trabalho para os funcionários, para as pessoas que trabalham conosco, no sentido de sermos mais atrativos para esses profissionais, assim como também as novas profissões dentro do negócio, do negócio de panificação e alimentação, por que não dizer, elas já estão acontecendo, eu não diria nem que vão acontecer, né? Então, hoje, um profissional que saiba ensinar ou até mesmo prestar o serviço de tirar fotos de alimentos que sejam atrativas, é uma mão de obra que não existia essa demanda dentro dos negócios, né? Aquela empresa que presta serviço ou o profissional que está dentro da empresa, que tem habilidade ali para fazer um atendimento online, ou que saiba, né, trabalhar com mais tecnologias que possam ajudar ali, quer seja na própria informatização, quer seja uma implantação de uma ferramenta, de uma plataforma, isso também já está muito evidente, né? Então, ou seja, os novos profissionais desse mercado já estão acontecendo. E mais interessante ainda, Márcio, que é importante ressaltar isso aí, é que primeiro o empresário, muitos empresários do setor ainda não têm conhecimento, né, dessa demanda, ou entende que isso é algo muito distante dele. Então começa por aí. E segundo, que ele ainda tem até uma imagem que muitas vezes isso aí demanda de um investimento muito elevado. E aí que vem, né, realmente os paradigmas que precisam ser quebrados aí, porque isso já está acontecendo, isso não é uma modinha, isso não é uma coisa passageira,
Isso não é uma tendência, mas isso é uma realidade dentro dos negócios de alimentação, até porque, quando você estava falando aí, há um outro negócio similar. Eu tenho falado muito que é o seguinte, hoje o negócio de alimentação, ele não é alvo de uma concorrência de um outro negócio que seja de alimentação. Tenho falado muito que, por exemplo, o marketplace, como o Mercado Livre, por exemplo, o Magazine Luiza, é um grande concorrente do setor de alimentação, né? E tem muita gente que ainda acha que isso não é uma verdade, né? E isso é, sim, um grande concorrente. O próprio iFood, né, que nos ajuda, sim, eu defendo muito a questão dos marketplaces como esse, por exemplo, ligado especificamente à alimentação, mas o próprio iFood, quando um cliente entra numa plataforma do iFood, ele cai numa praça de alimentação virtual e ele pode entrar com a ideia de comer alguma coisa e ser assediado para comer uma outra coisa. Então, ou seja, o mercado está extremamente concorrente, né? E precisa, sim, desses profissionais que vão nos ajudar a alertar, né, de informações que estão disponíveis no mercado. É importante os empresários da planificação entenderem algo que já está acontecendo há algum tempo. O iFood é uma empresa de tecnologia que vende alimentação. O Nubank é uma empresa de tecnologia que transaciona no mercado bancário. A Magalu é uma empresa de tecnologia que está no varejo. O Spotify é uma empresa de tecnologia que toca música. Ou seja, essas empresas entenderam que investir em tecnologia dentro do próprio negócio é um grande negócio. Porque você se destaca, você consegue diferenciais. Então, é importantíssimo mudar a cultura do nosso varejo para entender. É necessário você ter orçamento para tecnologia. E a gente sabe que não é fácil fazer isso, porque não, às vezes não é barato, tecnologia é perecível, tecnologia nem sempre dá certo, né? Mas aqueles que apostarem, com certeza vão conseguir diferenciais. E a Tecnoeb está trazendo muita tecnologia para a FIPAM, vai mostrar muita coisa lá na FIPAM. A gente acredita muito no mundo mobile dentro da planificação. Então a gente vai trazer alguns produtos, como por exemplo, aplicações em Android, né? O Totem e o Mini Totem. Só para você ter uma ideia, a gente fez uma instalação recente de totens de autoatendimento, onde o cliente não passa no checkout, ele passa no totem para fazer o pagamento, emitir o cupom fiscal, pagar no cartão de crédito, no débito, no Pix, tá certo? Recentemente, um grande exemplo, um cliente que tem, em média, 800 atendimentos dia. 42% dos atendimentos deles passaram no totem. Você entende o que é isso? Quer dizer, isso é você eliminar um check-out, você eliminar 2, 3 funcionários. Eu não estou falando para você demitir os funcionários, os colaboradores. Estou falando que pode realocá-los em outras funções mais importantes, né? Então, o Totem, o Smart POS, que é você ter um check-out na palma da mão, como se fosse um celular. O tablet, o Android, você imagina você ter um check-out que você pode levar o check-out na fila e tirar a fila, tirar o seu cliente da fila. Vai pagar no cartão? Passa aqui agora e já está liberado. Isso tudo integrado com Lean, integrado com a Catraca, integrado com o OMI, tudo absolutamente integrado. Etiqueta eletrônica é uma história antiga, que veio para o Brasil, mas não teve aderência por causa dos valores, os preços muito altos. Agora, no etiqueta eletrônica, está totalmente acessível. E aí você pensa naquela história de precificação dinâmica com a etiqueta eletrônica, isso é possível. Você mudar o preço durante o dia, se você quiser, de acordo com as suas pesquisas de dados, né? Então tem muita tecnologia vindo por aí. Você já teve experiências com algumas dessas tecnologias, né? Sim, eu queria até trazer, você falou aí do Magazine Luiza e tudo, né? E é importante a gente enxergar algumas mudanças que elas, não vou negar, que elas são surpreendentes, né? Quando a gente fala, por exemplo, que as vendas do Magazine Luiza hoje online são maiores do que as vendas offline, ou seja, a venda da loja física, né? Então, olha como é que é a mudança de mercado. Hoje a loja online, uma loja virtual, vende mais do que a loja física, já começa por aí. E essa questão da plaquinha, né, eletrônica, identificação eletrônica, ela é muito interessante, não só nos ajustes né, do mercado, ali, você posicionar o preço, mas nós estamos falando de um dos desafios, o maior, por que não dizer hoje, um dos maiores desafios, lógico que por consequência entra a questão de impacto na lucratividade dos negócios e tudo, mas eu diria que hoje um dos grandes desafios que nós estamos vivendo hoje é a falta de mão de obra, né? E aí eu vou trazer só um caso muito prático, né? Você contrata um profissional da área de atendimento,
com o mix que as lojas têm de produtos, você não consegue treinar uma pessoa em 2 dias, né? Eu poderia falar aqui que você deveria treinar em 15 dias, um mês, mas vamos para a prática, como se diz, né? Na prática, você quando contrata alguém, você já precisava desse alguém há uma semana atrás. Então, é quase que pegar no laço e já jogar dentro da jaula do leão, né? Então, por mais que você faça algum tipo de treinamento, pelo tamanho do mix de produto, dificilmente você consegue fazer com que os profissionais que você contrata para a área de atendimento tenham conhecimento de todo o mix. Então, eu tenho falado que uma das grandes soluções para as dores que a gente vive hoje é quem nunca chegou numa padaria, confeitaria, num restaurante, onde você pergunta para o atendente o que é isso e quanto que é, né? E ele não sabe, né? Aí fala assim, mas tem que treinar. Poxa, gente, treinar como? Vamos ser realistas. Então, vamos facilitar. Então, em vez da gente jogar aqui a mão de obra não é qualificada, vamos a gente criar a estrutura para gerar uma condição de trabalho melhor. Põe essa plaquinha que você consegue ajustar, deixa ela fixa nos lugares. Se alterar o produto, você altera por Wi-Fi ali, já sai direto lá o nome do produto, o código do produto, se ele leva leite, se ele não leva leite, se o recheio é de carne ou se é de chocolate, o código está lá, o preço está lá. Então, você facilita não só para o seu cliente, né, mas facilita para aquele profissional que você contratou agora, que você vai estar colocando ele no segundo dia, e é humanamente impossível ele ter conhecimento de todo o mix que você tem. Então, eu tenho falado que essas placas eletrônicas, as plaquinhas eletrônicas, elas são a verdadeira solução, né, para, não vou dizer resolver todos os problemas, obviamente não é, mas para a gente minimizar, né, o problema que a gente tem ali com a área de atendimento e com profissionais novos, né? Não posso deixar, Márcio, porque eu vou lembrando das situações que a gente está falando aí, a pessoa às vezes não liga o que isso A vivência, traz né? de solução. Você falou aí o mobile aí para a gente poder atender, né? Imagina eu também contratar, por mais que seja um garçom experiente, mas eu contrato um garçom, um atendente que vai atender ali na mesa, ou que não seja na mesa, no próprio balcão, e o cliente pergunta lá do sanduíche Beirute. E aí, como é que ele vai conhecer o sanduíche? Se ele está ali no mobile dele, ali na palma da mão, e lá já está escrito o que vai, quais são os ingredientes, quanto tempo de preparo, se ele lê ali no primeiro dia, ele já vai fazer um atendimento também com uma qualidade razoável, né? Então, ou seja, olha as dificuldades que nós temos e aonde a tecnologia pode nos ajudar. Eu sempre falo, não é que vai resolver 100%, mas ele pode ajudar a gente a minimizar, né, alguns estresses que quem de nós não passou por isso que atire a primeira pedra, né? Então, ou seja, é uma realidade que tem ajudado muito a gente no dia a dia e facilitado, né, um pouco também. E aí não adianta, né, Márcio, eu querer contratar uma pessoa, ela já ser uma fera do atendimento, sem conhecer meu mix, conhecer minha estrutura. Então, ou seja, a gente também, como empresário, como gestor, tem que facilitar também a vida do profissional para a gente minimizar e ter um resultado melhor, né? É verdade. O processo de contratação às vezes já não é tão bom assim, e aí você ainda contrata, coloca lá no meio dos leões, aí ele se arrebenta todo, e você fala, esse cara não serve para mim. Pô, não é isso, né? Na verdade, você às vezes não deu as condições ideais para ele. E falando de etiqueta eletrônica, vai estar lá no stand da Tecnoeb, na FIPAM, vai lá conhecer, é fácil, acessível. Imagina você ter etiquetas eletrônicas só os produtos de fabricação própria, você já resolve esses problemas que o Emerson citou agora. E as tecnologias mobiles, imagina você, seu cliente, o seu consumidor final, entrar na sua loja com o smartphone dele, acessar uma página que não é app, não precisa baixar app, ele vai acessar um link através do QR Code e ele vai ter o seu cardápio. Além de ter o seu cardápio, ele vai fazer o pedido pelo smartphone dele e esse pedido vai cair lá no seu atendimento, totalmente integrado. Como é que isso funciona? Tecnologia. A Tecnoeb tem tecnologia para isso. Vai lá no Stand F1 que você vai conhecer isso, tá? E falando em tecnologia, a gente não pode deixar de falar de dados. Diga, pode falar. Antes de falar de dados, Márcio, deixa eu colocar uma observação aqui, que toda vez que a gente fala, você falou de QR Code, né, aquela coisa toda,
Eu sempre lembro de um amigo meu que o pai dele falou assim, poxa, eu não posso... O pai dele é um senhor né, 70 e alguma coisa, né, um jovem aí de 70 e alguma coisa, e aí ele foi numa loja, né, num restaurante, e viu lá o cardápio no QR Code. Ele falou, agora eu tô lascado mesmo, não posso nem sair para comer, que eu não sei mexer com esse tal do QR Code, eu tenho que fazer o quê? Então, o que eu quero dizer aqui é só fazer uma observação. Aí tem uns que né, são contra a tecnologia, falam, tá vendo? Não dá para ter isso. O que eu falo sempre, gente, nós estamos num processo de uma mudança muito grande de perfis de consumidores, né? Não é só um jovem de 70 e poucos anos que não gosta de um QR Code. Tem muito jovem também de 20 e poucos anos que também não gosta, não quer. Então, o que eu tenho falado sempre, dê as duas opções para o seu cliente, deixe ele à vontade. Mas o que eu posso Elas não dizer... são excludentes, né? Elas Não não são excludentes. não são. Tem gente que fala assim, eu vou tirar o meu cardápio impresso. Eu falo, não, gente, não faz isso. Faz isso porque a gente tem muita gente que gosta desse cardápio impresso, né, e tudo. Não faça isso. E o que eu quero dizer é que existe uma transição, assim como tem gente que quer o impresso, tem gente que não quer ele impresso, quer resolver ali também. Né? Porque tem outro problema. Quantos de nós também não viveu, Márcio, nessa questão do atendimento, de sentar a uma mesa e não aparecer ninguém para tirar o pedido, quer seja por uma falha no atendimento ou quer seja por uma falha que a loja está muito cheia mesmo e não tem gente suficiente. Se eu tenho tecnologia na mão, ele mesmo já vai resolver o atendimento dele ali, né? Não precisa nem ficar lá gritando lá, balançando a mão, opa, alguém me atende aqui, né? Então, ou seja, isso já resolve, né? Então, é só para dizer que a gente tem que estar trabalhando nas duas frentes e, como você bem colocou, elas não são excludentes, né? Um não elimina o outro e vice-versa. Então, ou seja, isso é muito importante a gente ressaltar para não deixar que os defensores exclusivamente da tecnologia, né, descartem também a tecnologia offline, né? E também que aqueles que defendem o offline também não descartem essa tecnologia, né, online. O mundo analógico e o mundo digital, eles têm que conviver. Mas falando em dados, eu vou dar dois exemplos de como é que eu entendo que é importante a gente capturar e tratar dados, né? Teve um supermercado na Holanda que, tratando os dados, identificou que a faixa etária dos seus clientes era uma faixa etária elevada, como se disse, jovens de 70 anos, né? E aí o que ele fez? Ele percebeu que essas pessoas iam na loja e gostavam de conversar na loja. Eram pessoas que moravam sozinhas, morava só o casal, conversar. Ele criou checkouts e treinou atendentes, operadores de checkouts, para conversarem com esses clientes. Ou seja, são checkouts que têm fila e a fila faz bem para o cliente. Como é que ele descobriu isso? Analisando os dados, tá certo? Então, analisar dados é importante. Tem uma rede de supermercados que está entrando aí em São Paulo, eu não sei ainda como é que pronuncia, se é Oxo, se é Oxo, né? E o que ela fez? Oxo. Geolocalização para identificar o perfil do cliente, o tipo de consumo e identificar um mix de produtos. Você só faz isso analisando e coletando dados, né? Acho que o nosso mercado tem uma grande oportunidade para fazer análise de dados, seja para poder vender mais, seja para fazer fidelização de cliente, seja para poder comprar melhor, seja para trabalhar melhor o mix de produtos. O que você acha sobre isso? A gente captar os dados é algo extremamente importante, né? A gente ter essa captação dos dados, e tão importante quanto, até porque é a matéria-prima para isso, né? É a transformação desses dados em informação, né? Tem muita gente que até tem muito dado, mas não sabe o que fazer com eles, né? Não sabe como interpretar esses dados e como transformá-los em algo extremamente importante nessa tomada de decisão. Então, ou seja, os dados, eles têm que gerar algum tipo de impacto dentro do seu negócio, no sentido de direcionamento, de tomada de decisão, de direcionamento do seu negócio. Né? Então, isso acaba sendo muito importante. E tem muita ferramenta hoje, né, como a própria Tecnoweb tem, né, Márcio, que ele já trata muitos desses dados, já gera uma série de informações ali, muito bacana, né, em cima disso.
eu sempre lembro de um que pode soar ele muito básico, né? Mas eu sempre lembro da informação, os mais vendidos é o que a gente olha sempre, mas a gente também tem que estar de olho nos menos vendidos, né? Para saber o que eu vou fazer com ele, né? Eu vou Curva manter A, curva B, a curva C, né? A curva C é tão isso, importante quanto a A, né? exatamente. Então, ou seja, e eu só consigo ter essa tomada de decisão com os dados e essa interpretação, né? Então, ou seja, isso é muito importante, porque eu vivo muito isso. Mas a Dona Maria vem aqui e adora esse tipo de pão aqui, esse tipo de bolo, esse tipo de salgado, esse tipo de doce, esse tipo de sanduíche. Tá, mas quantas vezes a Dona Maria vem aqui por mês? Ela vem umas 2 vezes. Pois é, tem mais alguém que gosta dele? Não, só lembro dela. Né? Por isso que vende pouco. Você não tem, né, uma demanda para esse tipo de produto. Então, ou seja, você tem que repensar se vale a pena continuar ou não, senão você fica só com os sentimentos ali, né, que são às vezes flashes ao longo do dia, e não tem a sensatez de ter uma leitura desses dados e, com certeza, ter uma geração de informações ali para a tomada de decisão. Então, ou seja, isso acaba sendo muito importante para a gente, sim, essa leitura desses dados. Eu vejo, às vezes, no mercado da panificação, algumas resistências à mudança, né? Alguns quebra de paradigmas, crenças limitantes, isso às vezes acontece, né? E às vezes é por medo, receio, a tecnologia, por exemplo, às vezes causa esse receio, causa esse meio, né? Mas tem muita coisa aí, já passamos daquela época, o que é o melhor Windows que o Linux, agora então qual que é melhor Android ou iOS, né? Eu só não acredito que tudo deve ser assim, porque sempre foi assim, nós já estamos em outro momento, né? Então eu acho que a gente precisa provocar mudanças, a gente está num momento de muita mudança, ao mesmo tempo de muitas oportunidades, é isso que eu entendo. Você também entende assim? Está na hora do panificador ir lá na FIPAM com outro olhar e procurar entender o que tem de interessante acontecendo no mercado dele? Sim, com certeza, tem muita coisa aí interessante, né? Eu vou estar também com o nosso mestre Shimura, né? Que a gente vai estar lá num espaço lá de uma padaria, num container, e que a gente vai estar também falando de vários assuntos lá, vai ser muito bacana, inclusive com várias dessas tecnologias que o Márcio colocou aí, né, Márcio? Vamos estar dentro dessa padaria lá em funcionamento. Então, ou seja, a gente pensar que a gente vai ter uma padaria num container e que eu posso mudar de lugar a minha padaria a hora que eu quiser, né? Coloquei ela num ponto, vi que não está dando certo, eu pego, fecho lá o meu caixote, né, minha caixinha, e ponho ela em outro lugar. Então, você já pensou numa situação dessa? Que você consegue estar mudando o ponto do seu negócio dentro da necessidade, ou por que não dizer, pode também estar colocando esse ponto também dentro de eventos sazonais, né? Você colocar esse negócio dentro de um Rock in Rio, por exemplo, né? Você colocar... Exatamente. Então, quem iria pensar numa coisa desse tipo? Olha que quebra de paradigma, né? Deixou de ser a Exatamente. padaria do bairro para ser a padaria dos bairros. Exatamente, né? Então, ou seja, isso é uma realidade entre várias outras, né, que a gente tem vivido aí, as lojas autônomas aí que estão também impactando muito dentro do hábito de consumo, e há quem diga ainda até hoje que acha que isso não é algo que vai acontecer, né, ou melhor, que está acontecendo, né? Então, isso são pontos que são muito interessantes que a gente vai estar aí pronto para poder apresentar muita coisa nova, muita coisa bacana que vai estar acontecendo aí dentro da FIPAM. Isso aí, o Emerson vai estar lá no Congresso FIPAM, no dia 26, às 10h50, na sala 2, falando muita coisa interessante para a gente. E a Tecnoeb vai estar na FIPAM também com seu stand, com todas essas tecnologias. Vai lá conhecer, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a forma como você pensa a sua loja, pensa a sua padaria. Emerson, estamos chegando aí na reta final. Eu vou fazer um bate-bola para você comentar sobre algumas questões aqui do nosso mercado. Bora lá. Físico e digital para sempre?
Para sempre, né? Digital, né? É o Digital. digital. Para sempre. Não é trocadilho, né? Os dois serão um só, né? Não vai ter distinção mais de físico ou digital. É E não digital. pode ficar fora do digital, né? Ninguém pode ficar fora do digital, né? Eu tenho falado sempre o seguinte, a empresa ficar fora do digital é uma opção, mas o cliente comprar no digital Boa. é uma realidade. Então, ou seja, se você não estiver, ele vai comprar de alguém. Fica tranquilo, né? Uhum. A opção é sua, né? Mas que ele vai comprar, ele vai comprar. Então, você tem a opção dele, você ter a chance dele comprar com você ou não. Bom, tá certo, perfeito. Omnichannel também, isso também é necessário ou não? Ainda dá para contornar? Omnichannel é extremamente importante hoje, né? Eu tenho falado sempre que é o seguinte, não é você que escolhe como você quer vender, é o cliente que escolhe como ele quer comprar. Então, você tem que estar presente em qualquer possibilidade de consumo. Isso vai desde o físico, né? Você estar ali com a sua loja aberta, como vai também de você estar presente também em qualquer lugar que ele venha a pensar em consumir algo. Você precisa estar presente. Então, o Omnichannel, que é você estar presente em todos os canais possíveis, eu diria que é algo indispensável. Customer Experience, ou, como eu sempre digo, foco do cliente, olhar para onde o cliente está olhando e antecipar o desejo do cliente. Isso você entende que é algo que ainda está muito verde ainda dentro da planificação, ou já tem muita gente cuidando disso de uma forma excepcional? Eu diria que ainda está muito verde, né? Ainda está bem verde, apesar de saber que nós temos sim algumas empresas já pensando, né, nessa antecipação do desejo do consumidor. A questão é que a gente pensar antecipadamente desse desejo do consumidor, muitas vezes soa a loucura ou soa algo que não é compatível com o perfil do meu cliente, né? E a gente tem que entender que o mercado está mudando e o nosso cliente está mudando também o seu hábito de consumo. Então, ou seja, muitas vezes é importante a gente também ousar no sentido de apresentar alguns modelos diferentes de consumo para o seu cliente, né? A gente tem aí vários modelos de assinatura, né, de revista, TV, vinhos, por que não Barbeador. assinatura, barbeador, né, fralda, várias coisas, por que não uma assinatura numa padaria, num restaurante, numa confeitaria, por que não isso? Né? Isso é algo que, mas como é que isso se aplica? Por que não? Né? Você vai ter uma adesão gigantesca no primeiro momento? Talvez não no primeiro momento, porque o cliente precisa entender o que é isso. Então precisa de um trabalho muito grande dessa explicação e mostrar a vantagem disso para o cliente. Mas, de qualquer forma, é algo que antecipa a necessidade do cliente. Você já me deu dois ganchos. A Tecnoweb tem um sistema para assinatura, que é a entrega programada, que funciona exatamente para isso. Eu vou lembrar uma frase do João Apolinário, que é o CEO da Polishop, do gigante Polishop, né? Uma vez perguntaram para ele assim, como é que você faz para acertar tanto? Ele falou assim, eu tento. Nem sempre dá certo. Quando não dá certo, eu mudo, eu tento. Então é isso. A entrega programada, a assinatura, dá certo, tenta, experimenta. Né? Se der certo, bacana. Se não der, volta atrás e tenta de outra forma. Não é isso? E por último aqui para a gente... O máximo que vai acontecer, né, Márcio? Como eu costumo dizer, é o risco de aumentar as vendas, você se destacar mais, esse é o risco. Né? Exatamente. E para encerrar aqui, e-commerce, app, delivery, todo mundo deve investir nisso? Pelo menos tentar? Eu também diria que é obrigatório. Tá? Eu diria que é obrigatório. Obrigatório por quê? O setor de panificação e confeitaria, né, assim como a alimentação de uma maneira geral, o que mais sofreu, melhor dizendo, já vinha sofrendo antes, durante a pandemia e pós-pandemia, o que mais sofreu foi a queda de fluxo de clientes. Né? Devido ao grande e elevadíssimo índice de concorrência que a gente está vivendo. E eu tenho comigo que retomar no mesmo modelo de negócio que você já vinha tendo,
retomar esse fluxo de clientes de uma maneira tradicional, dificilmente nós retomaremos esse fluxo de clientes. Eu enxergo que a única maneira que nós temos de retomar esse fluxo de clientes de uma maneira diferente é pelo nosso cliente virtual aí, ou seja, o cliente online, né? E aí a participação nessas vendas online, ela é extremamente importante. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não vendo muito, aí eu sempre pergunto assim, vem cá, como é que está a sua divulgação? Se eu entrar dentro da sua loja e olhar para os 4 cantos da sua loja, tem algum lugar que você informa para o seu cliente que você pode vender para ele online? Nos seus canais de comunicação, você está falando isso, que você pode vender online para ele? Né? Muitas vezes você não fala, você não comunica, você não leva essa informação para o seu cliente, consequentemente, ele não vai comprar. Então, do mesmo jeito que você divulga o seu produto na sua loja, de alguma forma, uma placa, um cartaz ou uma degustação, você também precisa também divulgar. Então, eu vejo isso não como se ainda é interessante. Eu diria que isso é uma das grandes ferramentas de retomada do crescimento, no sentido principalmente de fluxo de clientes do que a gente tinha antes da pandemia, ou por que não dizer, até um pouco antes da pandemia também. Esse é o caminho para a gente poder retomar isso aí. Né? Isso aí. E a Tecnoeb tem o nosso sistema Home Delivery consagrado, aí, usado por centenas de clientes em todo o Brasil. Faz contato com a gente lá e procura entender como é que funciona, é muito bom. Emerson, obrigado pela sua participação, foi um prazer dividir essa tela aqui com você e mais uma vez aprender muito com todo o seu conhecimento. Agradeço muito, a Tecnoeb agradeço muito, mas te dá aí alguns segundos finais aí para você se despedir e falar um pouquinho também da Consulta Ideal aí. Bom, eu que agradeço, Márcio, a Consulta Ideal, a gente está no mercado sempre buscando a superação dos desafios que são grandes e que existem. Hoje nós temos trabalhado muito desde a questão estratégica de geração de leitura e interpretação dos dados financeiros que existem dentro das empresas para gerar as tomadas de decisões. Temos trabalhado também intensamente no ganho de produtividade, não só da área de vendas, da área de atendimento, mas também na área do processo produtivo, que hoje também a gente precisa repensar, porque artesanal é uma palavra muito bonita comercialmente falando, mas industrialmente falando, ela é extremamente complexa e hoje tem tecnologia disponível de processo, de equipamentos, de informação, de automação, que são muito interessantes. E temos feito um trabalho muito grande, porque a gente ainda tem visto muitas empresas não estão preparadas para vender online. E quando eu falo preparadas, não é de investimento, é estruturação mesmo dos processos internos, para que ela esteja pronta para entrar no mercado. Então esse é um outro trabalho que a gente vem desenvolvendo aí também, e tem sido bem interessante. E eu gosto sempre de repetir uma frase que eu aprendi muito aí, e repito ela inclusive para mim mesmo, do Oscar Schmidt, nosso eterno jogador de basquete, que ele fala que a oportunidade só aparece para quem está bem preparado. Então, pode ter muita gente enxergando o momento que a gente está vivendo hoje aí, um momento de crise, mas pode ter certeza, tem muita gente enxergando esse momento como uma grande oportunidade e está surfando nessa onda aí. Então, a gente tem que estar atento aí a esse movimento todo. Estamos num mundo de eterna mudança. Obrigado você mais uma vez, Emerson. Obrigado a todos aqueles que participaram aqui ao vivo da live e aqueles que vão assistir ainda. Essa live vai ficar gravada lá nas nossas redes sociais, no YouTube. Depois a gente vai distribuir e comunicar para vocês aí. Obrigado a todos aí. Isso engrandece e nos deixa satisfeito do trabalho que a gente faz para melhorar o setor da planificação em todo o Brasil aí. Um grande abraço, até a próxima, amigo. Até a próxima, obrigado, forte abraço, pessoal. Espero vocês na FIPAM.